Terminou a folia, mas o carnaval continua, o carnaval de vilanização do Flamengo. Bem, esse processo já vem de alguns anos, iniciado ainda em 2019, antes mesmo de Jorge Jesus chegar ao clube e levar o rubro-negro aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América no mesmo ano. E se acentuou nos últimos meses, depois que o Flamengo repetiu o feito em 2025, conquistando os dois mais importantes torneios do continente para o clube brasileiro. A gente vai falar sobre isso porque esse carnaval continua e com uma tentativa sórdida de alguns setores de calar, intimidar ou cancelar quem se opõe aos absurdos que são falados, que são apresentados em determinado contexto, de uma forma tendenciosa, clubística, sendo que o clubismo é a palavra utilizada para atingir ou tentar atingir quem se opõe a essa corrente bairrista patética que se acentua demais nesse momento. E vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem apoio da Golcase. A Golcase não é barrista, ela tem produtos licenciados pelos principais clubes do Brasil. Aqui é um canal de um jornalista rubro-negro, você sabe, e claro, ela manda para mim aqui os produtos do Flamengo, com essa capinha de celular clássica aqui, com esse símbolo retrô do Flamengo, ou essa aqui, entre tantas outras, né, com a camisa do ano passado, com o seu nome, se você quiser, o nome da pessoa que você quiser presentear. Você compra duas, sai por menos de R$ 50 cada uma. Compra uma, leva duas. Você pode comprar também produtos de séries, como Stranger Things, que é um sucesso, e pode ser personalizado também, ó, com o nome da pessoa. Você pode presentear alguém, seu filho, afilhado, um amigo do filho que faz aniversário, enfim. A garotada gosta muito de séries como essa, tem da Marvel e tudo mais. E tem também garrafas, não só dos clubes de futebol, mas também de temas ligados à música, como eu disse, a séries de televisão, personagens infantis. Muito bacana. E no caso do futebol, pode ter também o seu nome, como é esse caso, e os copos também, temáticos de clubes como o Flamengo e tantos outros, são produtos licenciados pelos principais clubes do Brasil. Então, acesse o link que está no primeiro comentário fixado ou o QR Code na tela. Usando o cupom GOMAURO, você compra com desconto os produtos da Golcase, que apoia o nosso trabalho. Gente, vamos lá. Terminado o carnaval, né? Eu estive em 2 dias aqui na Avenida, aqui no Sambódromo, aqui de São Paulo. Eu vou sempre aqui em São Paulo, porque para mim fica muito complicado ir ao Rio, ter que montar uma operação danada, que durante o carnaval eu trabalho presencialmente, né? Domingo na Jovem Pan, segunda na TV Cultura, terça-feira e quarta de cinzas também na Jovem Pan. Então, todo dia tem trabalho em São Paulo, compromissos profissionais, ir ao Rio e voltar a tempo não dá. Eu teria que pegar uma folga, então eu vou sempre aqui e gosto muito. As escolas de São Paulo hoje estão muito legais. Eu sempre gostei de escola de samba, quando eu era garoto ainda, moleque, adolescente, pré-adolescente. Eu sempre ia na Sabiá Discos ou nas lojas americanas da Rua Coronel Gomes Machado, em Niterói, assim que saía o disco, o LP, do ano, né, das escolas de samba, né? Saía sempre no final do ano, para o carnaval do ano subsequente, e aprendia todas as músicas, adorava, sempre gostei muito. E o Carnaval de São Paulo hoje é muito legal, muito intenso, o sambódromo é um ambiente bem bacana. Eu assisto sempre na grade, fico na grade ali pertinho, vendo o desfile, apreciando e vendo também a emoção das pessoas, né, das comunidades que são realmente muito engajadas no Carnaval aqui de São Paulo, que evoluiu muito. É claro que o Carnaval do Rio sempre será absoluto com relação à riqueza, à beleza, à tradição e tudo mais. Mas o Carnaval de São Paulo está bem legal e até com turistas, gente de outros estados que vêm apreciar não só o Carnaval de avenida, mas também o Carnaval de rua. Chamar de túmulo do samba hoje, chamar São Paulo de túmulo do samba hoje é uma demonstração de ignorância, porque quando disse isso em 1960, Vinícius de Moraes poderia até ter razão. Mas 5 anos depois, inclusive, ele escreveu artigos no jornal já extinto do Rio de Janeiro, eh, revendo essa posição, justamente pelo surgimento de sambistas aqui em São Paulo, músicos, né, ligados ao samba, interessantes e talentosos nesse cenário. Então, isso é uma bobagem, é uma bobagem. O Rio de Janeiro sempre estará absoluto com relação a esse tema, escola de samba, mas o samba é talvez o ritmo mais brasileiro, o carnaval é um espetáculo único, de repercussão mundial, e as escolas de samba são sensacionais. Tê-las apenas no Rio de Janeiro seria lamentável. Que bom que elas estão em São Paulo, em vários outros estados e fazendo sucesso, né? E é isso. E em meio a essa folia toda, né?
Os bloquinhos e tudo eu não curto, não. Já foi minha época de bloquinho, mas é muito legal ver que aqui em São Paulo também o carnaval de rua hoje é muito, muito, muito grande. Muito bacana, é muita gente, muitos foliões nas ruas da cidade, algo que não existia há alguns anos. Eu moro aqui há 32 anos, pouco mais de 32 anos. Quando eu vim morar em São Paulo, não tinha carnaval de rua, praticamente nenhum. E hoje ele é muito, muito grande, com mais gente, até em mais blocos do que o Rio de Janeiro, o que é impressionante. Mas, enfim. Passado o carnaval, né, a gente também lembra que teve futebol, né, em meio à folia, um lance no máximo discutível, a partida entre Botafogo e Flamengo, foi tratado como se fosse uma falta indiscutível, né, quando na realidade, no máximo dá para entender aquela disputa de bola, que nem houve disputa de bola, que ela passou pelo Matheus Martins, o Vitão que tentava fazer o desarme acabou com ele se chocando, a bola seguiu, a bola não estava no domínio do jogador do Botafogo, e não houve falta nenhuma, né? E o que vimos foi, assim, gente na mídia, torcedores, obviamente, tentando caracterizar a classificação do Flamengo como injusta, porque o gol teria sido irregular, o gol do Paquetá. Ignorando, né? Aí, assim, eu acho que a atuação da arbitragem foi boa dessa vez, deixando o jogo correr e não sendo mega rigoroso. Mas se fosse mega rigoroso, ele teria expulsado o Bastos do Botafogo aos 9 minutos, quando ele deu cartão amarelo apenas por uma entrada fortíssima do Plata do Flamengo com o cotovelo no rosto. O Carrascal foi expulso na Supercopa corretamente por ter atingido dessa maneira o bidon do Corinthians. O árbitro teve um critério e adotou o critério e o árbitro de vídeo também, seguindo a orientação, que é até meio óbvia, né, mas que necessária, da Federação do Rio, um acerto da Federação Carioca, para que o VAR só faça intervenções quando necessário, ou seja, em erros claros, crassos do árbitro de campo. Lances interpretativos do árbitro bem colocado vale a decisão de campo. Transformar a vitória do Flamengo, a classificação, em algo injusto, como se tivesse acontecido um erro crasso, eu vou usar a palavra suave, é um absurdo. Na verdade, eu pensei em algo muito pior do que essa palavra, mas vamos ficar com absurdo para não soar agressivo. É um absurdo. E eu lembro, está lá no meu blog, você pode acessar o link aqui embaixo, coluna de domingo, coluna da terça-feira. E lá eu escrevo 2 vezes sobre essa questão da arbitragem brasileira e do mal que se faz ao futebol brasileiro, não ajudando todo aquele formador de opinião, jornalista e jogador que está à frente do microfone, ex-árbitro, enfim, qualquer um de nós que fala para tanta gente e que defende esse tipo de arbitragem. Gente, também já publiquei no meu blog texto nesse ano mostrando jogos do Campeonato Brasileiro, que só teve 3 rodadas até aqui, incompletas, né? Falta um jogo, Atlético e Corinthians, lá no Paraná, que vai ser disputado na quinta-feira. Jogos com 46 minutos, 47 minutos, e na terceira rodada já tivemos partidas com 45 minutos e alguns segundos de bola rolando. Ou seja, na prática só houve metade de um jogo de futebol. E jogos com 30 faltas. Se você só pode ter as faltas marcadas com a bola rolando, obviamente, 30 faltas em 45 minutos líquidos de futebol significa uma falta a cada minuto e meio aproximadamente. Não tem jogo. Por quê? Porque os árbitros no Brasil são adeptos, em grande maioria, ao jogo travado. É mais fácil você controlar o jogo dessa maneira do que deixar o jogo correr. Isso prejudica muito o nosso futebol e é muito contraditório você adorar a Premier League, os campeonatos europeus com sua dinâmica, jogos velozes, jogo correndo o tempo todo e defender marcação de faltas inexistentes como essa que algumas pessoas defenderam e que falta que não foi marcada num acerto da arbitragem, repito. Como não errou a arbitragem, há menos de 2 anos, quando o Flamengo recebeu o Botafogo no Maracanã, o Flamengo como mandante do Campeonato Brasileiro, e o segundo gol do Botafogo nasce de um desarme, uma bola dominada pelo então zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno, ele sofre o desarme, na sequência, a Savarino faz o gol do Botafogo. Também não houve falta. O Fabrício Bruno cai. O árbitro da ocasião, que era o Rafael Claus, deixou seguir corretamente, porque ele caiu, mas ele não sofreu falta. Ele caiu porque se desequilibrou quando foi desarmado. Em geral, os árbitros marcariam a falta ali. É mais conveniente, marca a falta para a jogada, né? Que bom que deixou correr. E, na época, o vídeo está lá no meu blog também, está na minha rede social, tem lá o link. O que eu falei aqui no canal, na live após o jogo. 28 de abril de 2024. Que não houve falta nenhuma. Por que não O que houve? que acontece? Por que isso? Qual a dificuldade? Fabrício Bruno, pelo menos, tem a dignidade da cara. Saiu do jogo, admitiu.
acha que não foi falta, mas que é dele a responsabilidade, porque não foi falta, porque não foi falta, porque não foi falta. Ele errou de fato, porque mas não não. houve. Então é uma questão de ser coerente. E pessoas que hoje viram falta, né? Hoje, no caso domingo, né? Viram falta do Vitão no Matheus Martins, nada disseram a respeito da falta, que se houve uma, houve outra também, né? Até mais clara seria sobre o Fabrício Bruno naquela ocasião. Então, falta coerência. O que há de coerente nisso tudo é quando ex-árbitros que eram intervencionistas quando no apito e que marcavam faltas a todo instante, concordam com quem defende a marcação de faltas e lances assim, porque eles estão sendo coerentes com as suas próprias histórias. E eles também não fizeram bem o futebol brasileiro marcando muitas faltas. Não fizeram bem. Isso não é bom para o futebol brasileiro. Enfim, e se alguém tenta dizer o contrário, quando envolve o Flamengo, tenta desqualificar. Desqualificar até o trabalho do profissional. Mas, gente, vocês me conhecem, eu sou jornalista há mais de 42 anos, já fiz muita coisa do futebol na profissão, muita coisa nessa profissão, no futebol e fora do futebol, trabalhei em outras áreas, nunca dependi de ser jornalista esportivo, sabe? Tive, tenho capacidade para trabalhar em outras áreas. Nessa altura da vida eu não vou também ficar mudando mais, agora eu devo seguir até o final trabalhando com futebol, que é o que eu mais gosto. Mas também nessa altura da vida, nem um pouco me importa o que essas pessoas pensam a meu respeito, especialmente os jornalistas obscuros que estão por aí, que ninguém sabe quem são, que usam a rede social para atacar, tentando desqualificar o meu trabalho de outros companheiros que eventualmente se posicionam contra isso. E não é só quando o Flamengo está envolvido, não. Em qualquer situação. O exemplo está aí, né? Dei o exemplo. Um gol sobre o Flamengo e um gol do Flamengo, sempre contra o Botafogo, mesmo adversário, diferença de menos 2 anos, 2 lances, e minha posição foi a mesma, né? E claro, torcedores que detestam o time pelo qual torço também vão tentar com isso desqualificar. Alguns falam cada bobagem, escrevem cada asneira. Assessor do Flamengo, porra, cara, se você procurar no meu blog o primeiro texto que eu publiquei assim que o atual presidente assumiu, se eu fosse o assessor, eu teria sido demitido na hora. Quer dizer, é de uma burrice impressionante, mas deixamos para lá. Esses aí não merecem. é, é, não merecem maior aprofundamento dessa questão, né? A gente vai seguir sobre eu vou seguir como sempre, tá? Desde os tempos quando era repórter de jornal e quando essas pessoas nem imaginavam a minha existência, e eu cobri os clubes do Rio e cobri o Flamengo e sempre tive muitos problemas com alguns dirigentes, ou eles tiveram problema comigo, porque a postura crítica sempre existiu. Aliás, quem quiser vasculhar aí o Jornal do Brasil, o Dia dos anos 90, né? O Jornal dos Esportes eu era editor, mas no JB principalmente, não foram poucas as matérias que desagradaram os cartolas da época, porque essa linha mais combativa sempre foi a minha linha como jornalista. Sempre com respeito, sempre dentro do limite da civilidade, claro, mas sem perder o espírito crítico com relação a todos os clubes, inclusive e principalmente em alguns momentos até aquele pelo qual eu torço, que até uma tendência natural do jornalista ser mais rigoroso, às vezes, com o seu próprio time de coração do que com os outros, porque ele quer ser correto com a profissão. Mas, se alguém acha que não, sinceramente, o que, é que essas pessoas entendem do jornalismo, né? Alguns mal sabem até interpretar o que leem, né? Enfim. Mas seguirei dizendo o que penso, criticando o Flamengo, dirigentes, técnicos, jogadores, até torcedores, se achar pertinente. Mas isso não me impede de combater quem tenta vilanizar o Flamengo. Não apenas por ser rubro-negro, tá? Mas porque é errado, é absurdo em alguns casos. Algo vil até. O Flamengo é o time a ser batido nesse momento, gente, no futebol brasileiro. Bater no Flamengo, fazer parecer fato a mentira de que sempre é favorecido, faz parte dessa estratégia. Uma estratégia que busca engajamento, em certos casos, afinal atinge enxergo quem não é rubro-negro, né? Então você tem uma torcida muito grande, mas mais numerosos ainda são todos os que torcem por outros times e que naturalmente não gostam. E, em muitos casos detestam o clube em questão. E claro que eu não vou me calar diante disso, não me importa se desqualificados tentam me desqualificar. Estou muito acima disso, estou pouco me lixando. E o lance de sábado faz parte desse movimento, gente. É o mesmo movimento que tenta diminuir a torcida do Flamengo, fazer parecer pior do que outras ou menos apaixonada, né? E seguirei me manifestando. Da mesma maneira que eu nunca me calei diante da morte dos meninos, dos 10 meninos no incêndio no Ninho do Urubu, em 2019. Vocês sabem que eu sou o jornalista que mais lembra o fato, mais combate, entrevistei tanta gente, critiquei tanto a postura do clube com relação a isso, e até hoje questiono a falta de justiça, né? Justiça, porque ninguém foi responsabilizado por aquela tragédia. Da mesma forma que critiquei todos os ex-presidentes do Flamengo, e até o atual, quando achei que estavam errados,
Do mesmo jeito que critiquei técnicos anteriores, eu também já critiquei o atual, jogadores do passado e do presente. E dessa mesma forma, vamos seguir emitindo as opiniões contra o Flamengo ou concordando com o Flamengo. E contra quem tenta atingir o clube injustamente por bairrismo ou algo pior. Não vão calar, gente, não vão conseguir calar. Porque eu não estou nem aí para você que faz parte dessa ação. Tá? Se você estiver, não estiver gostando do vídeo, estiver incomodado, eu lhe faço um desafio, então. Me ignore totalmente se for capaz. Eu duvido que você consiga. E eu tenho certeza que você consegue adquirir produtos da Golcase, como essa garrafa térmica, que pode ser personalizada, tá? Esse copo do Flamengo, tem dos principais clubes do futebol brasileiro, tá? Esse aqui de séries como Stranger Things e outros personagens e tal, capinha de celular, compra uma, leva duas, tudo com o cupom GOMAURA, acessando o link que está no primeiro comentário fixado ou o QR Code que está em sua tela. A Golcase apoia o nosso jornalismo. Teremos live nessa quinta-feira, depois do jogo entre Lanús e Flamengo, partida em La Fortaleza, ao sul de Buenos Aires, estádio do Granate, 9h30 da noite, o jogo começando essa hora, a live começa um pouco antes da meia-noite, 15 para meia-noite, algo próximo disso. Eu conto, evidentemente, com a audiência de vocês nessa live pós-jogo na noite de quinta-feira. Também quero aqui convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live, você participa e concorre a uma camisa oficial toda segunda-feira no sorteio que acontece no Na Área. O Na Área é segundas e sextas às 11 da manhã. E quem faz parte do Clube de Vantagens concorre a uma camisa no sorteio das segundas-feiras. Também pode participar das lives mandando superchat sem nada pagar, tem live todo dia às 11 da manhã, e pode participar do bolão e faturar no bolão. Para isso, participe do Clube de Vantagens da S1 Live, link no primeiro comentário fixado, e também você pode e deve se inscrever no canal S1 Live no YouTube. Eu destaco também aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes com o melhor das nossas lives. Inscreva-se lá, dá uma força para a gente. E também o clube de membros. Você pode participar do clube de membros do canal. E teremos, inclusive, no sábado agora, a live dos membros do canal. A live mensal, dividindo tela com membros do canal para debater os assuntos do futebol. Todo mês tem. Você tem acesso mais rápido a vídeos como esse e vídeos exclusivos que já em breve estarão fazendo parte também da rotina de quem integra o clube de membros do youtube.com.br Mauro César. E o meu blog no All Sport também eu convido você a ler. Todo dia um novo texto sobre futebol. O link também você encontra no primeiro comentário fixado. Então, live nessa quinta-feira, após Lanús e Flamengo. Eu conto com a audiência de vocês. Saudações.